Em algum lugar do grande deserto da Mongólia, está sendo feito um trabalho para encontrar petróleo. Logo se descobre que não há petróleo ali e a companhia de petróleo fecha um de seus poços, demitindo todo o pessoal. O capitão Frank Towns voou até lá para transportar os trabalhadores de volta em um avião velho. A chefe da equipe de trabalho, Kelly Johnson, protesta contra o encerramento, mas seu chefe Ian e Frank ignoram sua indignação. Além disso, ao retornar a Pequim, ela enfrentará a demissão por ter dado as coordenadas erradas e com isso ter desperdiçado recursos valiosos da empresa em busca de petróleo inexistentes. A equipe desativa seus equipamentos e embarca no avião. Um jovem John coloca um boné e faz um desejo de boa sorte. Há um desentendimento entre os trabalhadores comuns em relação aos assentos. Ian não quer sentar ao lado do trabalhador simples, então sugere que Alex Rodney se mude para o fundo com os outros trabalhadores. Nos últimos minutos antes da partida, um homem esquisito chamado Elliot aparece no local de partida. Não negando carona, o capitão Frank concorda em levá-lo do deserto. Em seguida, ele e seu copiloto AJ decolam com o avião. Os passageiros conversam alegremente entre si, compartilhando fotos de seus entes queridos que estão esperando por eles em casa. De repente, uma enorme tempestade de areia varre o deserto. AJ espera ansiosamente as ordens de seu parceiro. Frank não tem intenção de perder tempo, pois não sabe quanto tempo isso levaria. O capitão dá a ordem de ganhar altitude para voar acima da tempestade. Os passageiros ficam assustados com a subida repentina, mas AJ garante que tudo está sob controle. No entanto, o assustado Elliot surge na cabine e diz que o avião está muito sobrecarregado para voar sobre a tempestade de areia. Contudo, o capitão é excessivamente confiante ignora seus avisos e diz rudemente ao passageiro para sair. Como resultado, Frank falha em calcular suas próprias habilidades e as capacidades da aeronave, o que leva a consequências desastrosas quando ele encontra a tempestade. Os motores começam a falhar e um explode, e os pilotos perdem completamente o controle do avião. Durante a turbulência, a J colidiu o casco da aeronave com um pequeno penhasco, e a cauda do avião se quebra. Parte da carga, junto com um dos trabalhadores que estava verificando se tudo estava seguro, voa para fora a uma velocidade vertiginosa e se choca fatalmente contra o solo. Eles fazem um pouso forçado no meio do deserto da Mongólia, causando danos graves ao avião e a maioria de seus componentes se despedaça com o impacto. Os tripulantes e a maioria dos passageiros conseguem sobreviver ao acidente. Frank informa os trabalhadores que o rádio está quebrado e a comunicação com o mundo exterior foi perdida. No entanto, ele tranquiliza os presentes dizendo que eles serão procurados em breve, já que o avião não chegou ao reabastecimento programado. Enquanto isso, a tempestade de areia cobre completamente a máquina voadora. A tripulação então não tem escolha a não ser esperar que ela passe para tentar escapar. Ian tenta ligar para alguém no telefone, o que faz John rir. O chefe irritadamente culpa o garoto pelo acidente do avião e diz que ele os azarou com seu ritual. Depois de um tempo, a tempestade passa e a equipe sai do avião. Em homenagem aos 2 funcionários que morreram com o acontecido, são colocadas cruzes improvisadas no deserto. A equipe pede ao capitão Towns que faça um discurso de despedida, mas ele não consegue encontrar as palavras porque não conhecia os homens. Elliot é o único presente que percebe que as mortes poderiam ter sido evitadas e não tem medo de insinuar sarcasticamente isso aos pilotos. A J pergunta a Kelly quem é esse cara estranho. A mulher diz que ele apareceu do nada uma semana atrás e se apresentou como um viajante. Ele não conseguiu sair do deserto sozinho, então se juntou à equipe de trabalho. Depois de se recuperarem do choque inicial, os passageiros fazem um inventário. De acordo com os cálculos de Frank, eles devem ter suprimentos de água suficientes para um mês se consumirem meio litro por pessoa por dia e conservarem força e energia. Felizmente, todos os suprimentos de comida estão em lata, o que manterá a equipe viva por um tempo até a ajuda chegar. A má notícia, no entanto, é que o avião saiu de curso durante o acidente e o assentamento mais próximo está a várias centenas de quilômetros de distância. Um trabalhador atlético chamado Jeremy diz que pode chegar lá a pé, mas Raby o alerta que ele não conhece as peculiaridades do deserto de Gobi, avisando que julho é o mês mais quente. Jeremy não desiste e diz que caminhará durante o frescor da noite, mas Raby destrói sua ideia dizendo que as dunas estão constantemente em movimento. Então ele apenas caminhará em círculos e eventualmente se perderá nas areias. Quando a noite cai, uma tempestade de areia começa. O jovem John não consegue dormir por causa da culpa, sentindo-se genuinamente culpado por azarar a equipe. Ele sai para se aliviar e um vento forte instantaneamente o leva para um destino desconhecido. O jovem demente anda de um lado para o outro, perdido e em pânico, tentando encontrar o caminho de volta para o avião, porém, infelizmente, ele é engolido pelo traiçoeiro deserto. Na manhã seguinte, a equipe acorda e descobre que John está desaparecido. Sem encontrar nenhum sinal dele, eles ficam horrorizados ao perceber que o rapaz foi levado pelo deserto. Seu parceiro Alex quer partir na busca do amigo, mas Kelly e Frank o impedem dessa empreitada arriscada.
Esse evento faz com que os passageiros se conscientizem totalmente da situação perigosa em que se encontram. Kelly aprende com o capitão que a probabilidade de serem encontrados por resgatadores é mínima. A mulher se oferece para tentar encontrar uma saída do deserto, mas Frank é categórico e diz que estão no meio de um deserto sem rádio, com pouquíssima água e ainda menos comida. Se tentarem sair a pé, durarão cerca de 2 dias. Kelly tenta influenciar o capitão, dizendo que toda a equipe está contando com ele, mas ele não quer assumir a responsabilidade e a afasta rudemente. Enquanto isso, os passageiros sobreviventes começam a especular que ninguém virá resgatá-los. Ian está confiante de que a corporação os resgatará, mas Kelly lembra que eles demitiram dezenas de pessoas sem remorso após descobrir que não havia petróleo no deserto. Avaliando a lucratividade da operação de resgate, é improvável que a grande empresa concorde em desperdiçar orçamento para encontrar alguns trabalhadores comuns. O pânico se instaura entre a tripulação. Ian e outro passageiro planejam partir, levando consigo 1 galão de água. Os outros sobreviventes os atacam, tentando impedi-los, e isso resulta no galão estourando e o precioso líquido derramando na areia. De repente, Elliot começa a assobiar, atraindo a atenção para si. Ele diz ao grupo que sabe como sair do deserto. Durante todo esse tempo, ele estudou cuidadosamente a construção do avião e chegou à conclusão de que pode ser reconstruído. Ele sugere que a equipe montada construa uma nova aeronave com peças de reposição resgatadas. A tripulação é cética, achando que isso não é viável, mas Elliot revela uma verdade sobre si mesmo que faz os passageiros mudarem de ideia, dizendo que ele projetou a aeronave. Os passageiros renovam suas esperanças, mas Frank os convence de que não sobreviverão trabalhando sob o sol escaldante e com provisões mínimas. Ele diz a todos para não fazerem nada e conservarem suas forças até que o socorro chegue. Nem todos concordam com esse plano e ao amanhecer fica sabido que James decidiu partir. Kelly planeja ir atrás dele, porém não querendo perder outro colega, o capitão a impede, e relutantemente sai em busca do homem desaparecido. Vagando por longas horas pelo vasto deserto, ele finalmente chega a uma pedreira onde descobre os destroços do avião. Entre eles, encontra o corpo mutilado de um homem, ao lado do qual Frank acha cápsulas de balas. James aparece de repente atrás do capitão e diz que a vítima é um dos passageiros que caiu do avião. Ele devia ter um relógio caro no pulso, que James perdeu para ele em um jogo de pôquer. Aparentemente, contrabandistas visitaram o local do acidente e o saquearam. Os homens têm uma conversa sincera e James admite que não acredita na salvação. No entanto, ele acredita que tem uma chance de construir um avião, só precisam tentar. Mas o capitão não quer correr o risco de dar falsas esperanças às pessoas. James diz que a tripulação precisa de algo em que acreditar para não enlouquecer. Ele diz que sua família o espera em casa e está disposto a atravessar o deserto sozinho para vê-los novamente. Frank pede que ele volte ao grupo e promete começar a construir o avião. Inicialmente, o trabalhador não acredita na sinceridade do capitão, mas depois decide fazer uma aposta com ele. Enquanto isso, todos no acampamento estão imersos em pensamentos tristes, já sem esperanças de ver os homens novamente. De repente, Jeremy nota 2 silhuetas à distância, e os passageiros correm alegremente em direção a elas. Frank anuncia que vão construir o avião e pede a Elliot para desenvolver um novo design. Ele também diz a cada passageiro para participar ativamente do processo de construção, ao que todos concordam unanimemente. À noite, a equipe começa a trabalhar, acendendo fogueiras e barris para iluminar tudo ao redor. Todos estão cheios de energia e conseguem desmantelar o avião com sucesso. Pela manhã, todos estão muito cansados e percebem que beberam o dobro da água. O trabalho de construção é realizado apenas à noite para evitar o calor e economizar água. Em uma dessas noites, uma faísca de uma fogueira acidentalmente atinge um barril de gasolina e ocorre uma explosão poderosa. Isso os deixa quase sem combustível, e Frank informa que terão que trabalhar durante o dia, usando mais água. O grupo não fica feliz com a ideia, mas a produtividade à luz do dia melhora e a construção acelera. Elliot dá ao grupo a tarefa desafiadora de unir as 2 partes da asa do avião. Ele confia essa tarefa a Sammy, que costumava trabalhar como cozinheiro. Sammy sobe na asa para fixar a peça desejada. Durante o processo, ocorre um acidente, e a outra parte da asa se solta de seus fixadores. A equipe congela de horror pensando que o cozinheiro morreu, mas em segundos Sammy aparece sorrindo, tendo completado a tarefa com sucesso. Ao longo da construção, a equipe se torna ainda mais unida e encontra motivos para se alegrar, mesmo nas duras condições do deserto. Apenas Frank e Elliot continuam a discutir sobre prazos. À noite começa a chover no deserto, o que inicialmente agrada os trabalhadores cansados do calor. Mas o primeiro trovão faz o capitão estremecer com um perigo iminente. O avião ainda não está aterrado e há combustível residual dentro. Se um raio o atingir, haverá uma explosão e eles ficarão no deserto para sempre. Ele e 2 trabalhadores puxam um rolo de cabo metálico e o enterram rapidamente na areia. A equipe se refugia em segurança enquanto o infeliz Elliot não consegue sair da asa do avião a tempo.
Frank salva o designer de aviões no último minuto, pulando no chão com ele. Graças à aterragem, o avião não explode. Durante o dia seguinte de trabalho, a equipe nomeia o novo avião de Fênix, como um símbolo do renascimento das cinzas. Mais tarde, Jeremy convoca urgentemente todos e relata que alguém está roubando água. Ele tem medido os suprimentos há dias e percebe que estão acabando muito rápido. Elliot admite que é ele quem está bebendo a água, justificando suas ações por trabalhar à noite enquanto os outros dormem tranquilamente. Frank ataca o designer, mas ele lembra que precisam de sua ajuda para terminar o avião e sair do deserto. Após um dia de trabalho duro, Kelly se afasta da equipe para descansar. De repente, ela ouve ruídos suspeitos e descobre um acampamento humano nas proximidades. Kelly imediatamente informa a equipe e Frank e seus 2 trabalhadores decidem fazer uma missão de reconhecimento. Após investigarem, descobrem que alguns contrabandistas montaram acampamento. Os homens decidem negociar com eles para pedir ajuda. Elliot tenta dissuadi-los da empreitada, mas mais uma vez suas palavras são ignoradas. O chefe Ian, Jeremy e Alex vão em direção ao acampamento enquanto Frank os acompanha logo atrás com uma arma. Ian, em um dialeto estrangeiro quebrado, tenta explicar aos contrabandistas o propósito de sua chegada, mas não entende uma palavra do que eles respondem. Enquanto isso, James segue Frank e grita ao notar seu relógio no pulso de um dos contrabandistas. O bandido que negociava puxa sua arma e dispara. Enfurecido, Frank atira imediatamente nos contrabandistas, mas um deles consegue escapar. Alex, ferido, é trazido de volta ao acampamento, mas Kelly, chorando, diz que ele não pode ser salvo. Logo, o homem morre e a equipe o enterra ao lado dos outros. Enquanto inspecionavam o acampamento inimigo, um dos contrabandistas sobreviventes agarra a perna de Kelly. Ele é trazido para o avião e a equipe começa a discutir o que fazer com ele. Elliot sai do grupo e resolve o problema, eliminando o bandido com um tiro na cabeça. Uma nova discussão surge entre ele e o capitão. O designer acusa Frank de tomar uma série de decisões ruins e lembra que suas ações causaram a queda do avião. Agora, o confronto com os contrabandistas resultou na perda de um homem e na interrupção do cronograma de trabalho. Frank não aguenta mais e silencia seu oponente à força. O trabalho no avião é interrompido e Elliot diz à equipe que perdeu o interesse devido ao tratamento desrespeitoso que recebeu. Ele força todos a admitirem que ele é o líder do grupo. Depois disso, o trabalho é retomado, e Elliot distribui instruções para todos. Durante todo o tempo, os contrabandistas observam de longe, esperando que a equipe se canse e baixe a guarda. Depois de um tempo, Elliot anuncia a todos que o avião está completamente pronto para voar. Os trabalhadores alegres começam a arrumar suas coisas e se preparam para o voo. O capitão quer pegar um mapa da área na mochila de Elliot, mas acidentalmente encontra um folheto da empresa para a qual ele trabalha. Então descobre-se que o homem nunca construiu aviões reais, apenas projetou modelos de aeronaves pequenas. Essa notícia leva a equipe ao pânico, pois gastaram muitos recursos para construir um design falso. No entanto, Elliot tenta desesperadamente convencer a todos de que aviões grandes são construídos no mesmo princípio e que o Fênix pode voar. Suas palavras não convencem os trabalhadores furiosos e todos atacam o homem com acusações. Exausto, Ian pega um revólver e pretende atirar no designer mentiroso, pois por causa dele seus suprimentos de comida e água estão acabando e agora não há chance de salvação. Frank consegue parar seu chefe no último momento e tira a arma de suas mãos. De repente, uma violenta tempestade de areia surge no deserto, interrompendo a briga da tripulação. O vento começa a levantar a fuselagem do avião, demonstrando claramente aos presentes que ele pode decolar. A tripulação se esconde da tempestade na fuselagem, sobrevivendo milagrosamente ao clima inclemente. Após a tempestade, o grupo se depara com um avião meio enterrado na areia e perdem a esperança novamente. No entanto, Frank faz um discurso inspirador e diz à equipe para desenterrar o avião. Eles chegaram longe demais e não podem desistir antes de voltar para casa. Momentos depois, todos do grupo já motivados para saírem daquela situação, prendem cordas em seus ombros conectadas ao avião. Em seguida o puxam para fora da areia até um local plano. Antes de partir, Frank e Elliot finalmente apertam as mãos. A tripulação deseja boa sorte ao capitão e fica esperando. Ele só tem 5 tentativas para ligar o motor manualmente. As primeiras tentativas falham e a hélice para de girar imediatamente após a partida. Então Frank decide usar uma das balas para limpar o motor do avião. Elliot o avisa que só restam 2 balas, mas desta vez o capitão entende os riscos. Os passageiros decidem confiar nele novamente. Ele liga o motor e dá combustível para queimar. Chamas saem da hélice várias vezes, mas no final o plano funciona. Na 5ª tentativa, Frank consegue ligar o avião, o que anima a tripulação. Os sobreviventes embarcam e o avião começa a se mover, mas então os contrabandistas armados aparecem no horizonte a cavalo. Eles correm diretamente para o grupo e danificam o volante com um tiro. Frank perde o controle e pede a Elliot para colocar o volante de volta no lugar.
O designer, desviando das balas, rasteja pelo avião e coloca o leme de volta na posição correta. O momento da verdade chega. O avião se move a toda velocidade em direção a um penhasco, depois do qual despenca. Os contrabandistas param, pensando que o avião vai cair. No entanto, contrariando suas expectativas, o avião começa a ganhar altitude e sobe aos céus contra o belo pôr do sol. A equipe se alegra e se parabeniza. É assim que termina a incrível história de resgate, onde os passageiros sobreviventes do voo Fênix retornam com sucesso para suas famílias.